A verdade mesmo da minha vida é que eu estou vivendo um momento de total desânimo. Gente, é muito forte isso. Eu me sinto sem vontade de, de tomar iniciativas para mudar certas coisas que eu preciso mudar na minha vida. E aí eu estou lendo aqui, pesquisando o que significa, né? Qual o significado do desânimo? Pelo dicionário, diz que desânimo é estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação e esmorecimento. Meu Deus, quando eu cheguei nesse significado direto do tema desânimo, eu fiquei um pouco assustada, sinceramente, porque falar sobre o desânimo arremete um pouco de tristeza, né, de angústia, porque é angustiante. É angustiante o fato de você querer fazer as coisas, imaginar fazer as coisas, e você não tem iniciativa, você não tem. Você não sei, algum travamento não deixa você iniciar algo que você precisa fazer. Sabe? E tudo que envolve o perfil de uma pessoa desanimada te consome no dia. Porque o máximo que você faz é uma comidinha para comer, porque você precisa comer, arruma a casa, mais ou menos porque você não quer ficar na bagunça, então você arruma a casa. Mas isso, gente, fazer comida e limpar a casa não desenvolve a sua vida. Isso é uma coisa de sobrevivência, né? E aí eu já vem um tempo eu me sentindo assim. E não é dias não, gente. É meses. Tem meses e meses que eu tô tendo dificuldade para tomar iniciativa para fazer as coisas. Sabe? Eu quero me desenvolver, eu quero aprender coisas novas, eu quero fazer um exercício físico, eu quero me dedicar mais à leitura, eu quero trazer um tema, um assunto que eu acho que é importante, principalmente para as mulheres aqui no canal, e o desânimo me trava, o desânimo me paralisa, sabe? Então eu comecei a pensar o que eu posso fazer para eu me libertar desse engodo, dessa amarra que é o desânimo. Eu comecei a me perguntar o que está acontecendo, por que você está desanimada? É uma questão de saúde? É uma questão de relacionamentos? É uma questão financeira? Por que cargas d'água eu estou tão desanimada? Entende? E aí, gente, eu cheguei a um ponto crucial do porquê. Eu vou ser bem sincera. É porque eu não fiz nada por mim toda a minha vida. Eu não fiz nada por mim. Eu sempre trabalhei, mas não tinha um emprego, mas trabalho sempre tive. Desde a minha infância. Desde da minha infância eu trabalho bastante. Mas assim, empregada, aonde eu pudesse ter
uma segurança trabalhista, não. Carteira assinada, contribuição com o INSS, isso se eu for contabilizar os anos de contribuição, é muito pouco. Quase nada, sabe? É muito pouco. E aí eu fiquei pensando assim, quantas pessoas ainda conseguem viver trabalhando e não pensando no futuro, não pensando na sua segurança econômica do futuro. Então, eu percebi que eu venho levando a vida de maneira muito irresponsável. Não irresponsável no sentido de vícios, dependência química, nada disso, sabe? Irresponsável no sentido de não construir uma base, de não fortalecer os princípios, os primórdios do que é ter uma vida coerente, do que é ter uma vida segura, do que é ter uma vida estável, entende? Nesse sentido é que eu me vi totalmente fora de um padrão satisfatório, sabe? Eu tô com 52 anos e eu preciso imediatamente pensar numa forma de como reverter a situação para que eu tenha uma segurança para daqui a alguns, talvez 10 anos, 15 anos, né? Que é quando eu vou me aposentar, quando eu tiver com a idade de me aposentar. Porque vamos e convenhamos, uma aposentadoria com um salário mínimo não é coerência para nenhum ser humano sobreviver, né? A gente sabe disso, não, com as nossas condições no Brasil não tem como. Então, assim, o que me trouxe a esse estado desanimador é o fato de eu estar com 52 anos, desempregada e sem nenhuma fonte de renda, nada que possa me assegurar nesse momento, né? Eu estou dizendo eu como pessoa. Eu sou casada, tenho meu marido, ele trabalha, mas o que ele ganha não é o suficiente. A gente paga aluguel, a gente tem gastos, né, que consome bastante do dinheiro dele. E eu me vi nessa situação sem me sentindo totalmente incapacitada para poder colaborar. Me vi totalmente, como fala, gente, a palavra? Não me senti competente para estar lado a lado do meu marido, fornecendo um dinheiro, um salário, algo que colaborasse com com as nossas economias, com as nossas finanças. Isso me causou um desânimo intenso, muito grande. E aí eu quis realmente tomar uma iniciativa e fazer as coisas acontecerem, de modo que eu pudesse adquirir essa segurança financeira e de modo que eu pudesse ajudar mais pessoas. Porque eu não fui uma má pessoa, eu sempre gostei de cuidar da minha família, de cuidar das minhas coisas, sabe? Mas fui levando a vida sem muito planejamento. Não tive um plano para fazer uma faculdade, não tive um plano para estudar, não tive um plano para um investimento, não tive um plano para aposentadoria. Eu simplesmente fui fazendo para sobreviver, fui fazendo para comer, beber e dormir. Sabe? E agora, com a idade que eu estou, eu quero fazer algo considerável nesse sentido.
e quebrar esse desânimo. Então, o que está me desanimando? É eu não ter feito nada por mim durante a minha juventude? Eu ainda estou jovem, gente, não estou velha. Mas passou muito tempo onde eu deveria ter feito coisas que eu não fiz. E eu, honestamente, eu conheço muita gente na mesma situação que eu. Muita gente, sabe? E que vai assim, só vai respirando na vida. Só respira, sabe? Porque não faz mais nada que isso. Vive com aquele salarinho, né? Que vai chegando uma hora que vai ficando tão saturado da falta do dinheiro, vai ficando tão saturado que a pessoa vai ficando desanimada, completamente esmorecida, angustiada porque não consegue fazer nada, não tem dinheiro suficiente para fazer nada. O máximo que consegue fazer é morar debaixo de um tetinho ali que sabe Deus quais as condições. E uma comidinha mais ou menos. Tem muita gente vivendo assim. Porque não se despertou a tempo. Sabe? Não se despertou a tempo. E como a gente sabe que nunca é tarde demais. Isso aqui não é clichê, gente. É porque existe uma solução para tudo. Nunca é tarde demais. Só vai ser tarde quando a gente partir dessa, né, para uma outra dimensão, né? E a gente vai viver o lado de lá, sabe Deus como, que eu não sei como, mas por enquanto nós estamos aqui nessa realidade, a gente precisa sempre fazer alguma coisa, por mais que algo tenha te deixado na inércia, na falta de ação na vida, em algum momento, a gente tem que se posicionar. Em algum momento tem que se fazer alguma coisa, né? Então, gente, eu tenho alguns vídeos aqui nesse canal, quase ninguém assiste, mas sem problemas. Eu quero mesmo é me observar, é me condicionar a fazer algo por mim. E se eu me condicionar fazendo algo por mim e podendo mostrar para você o meu exemplo, eu vou fazer. Sabe, eu vou fazer. Eu já tenho tomado umas iniciativas que têm me ajudado bastante, né? Tem me ajudado bastante, mas ainda estou assim, muito sensível a essas coisas, essas realidades, sabe? De você estar numa certa idade que tem dificuldade para muita coisa, né? Se você não tem um certificado, uma formação, uma profissão, sabe, que te dê um trabalho, fica difícil, entendeu? Aí fica difícil por quê? Porque as condições financeiras não são favoráveis, não são, né? A gente sabe que a realidade das pessoas que ganham pouco é que trabalham muito, entende? Você trabalha 8 horas por dia, de segunda a sábado, muitas pessoas de domingo a domingo, como eu já trabalhei de domingo a domingo, né? Não tem tempo para, muitas das vezes, se dedicar a um curso, a um estudo, sabe? Você não tem condições de ter um carro, de ter uma moto, sabe? Você depende de ônibus, às vezes você passa 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia, como eu já trabalhei, que eu pegava ônibus, gastava 1 hora e 40 minutos para chegar no serviço. Depois mais 1 hora e 40 para chegar em casa, sabe? Para poder trabalhar e sustentar, né? Eu tinha que sustentar minha filha, então eu tinha que trabalhar. Não me sobrava tempo, sabe? Não é desculpa. Não pode ser desculpa. Nem para mim e nem para você que está me assistindo. Não pode ser desculpa. Alguma coisa tem que ser feita, sabe? Aí, gente,
eu gosto de ler. Ultimamente tenho lido não tanto quanto eu gostaria, mas tô sabe, esquentando os motores aqui, lendo alguma coisa. Eu tenho alguns livros em casa que eu já li e eu tô lendo novamente. E aí eu tava lendo esse livro aqui, ó. Mas esse livro aqui de Napoleão Hill, sabe? E é incrível essa conversa que ele tem, né? Com esse ser que é criado na mente do homem, né? É uma figura imaginária, né? Mas que nos ensina muita coisa, esse diálogo, essa conversa que ele tem, entendeu? E aí ele faz perguntas. E esse ser, que se intitula Majestade, dá as respostas. E uma pergunta que ele fez que eu achei muito interessante diante disso que eu estou vivendo, ele perguntou assim: diga qual é o seu truque mais inteligente para capturar as pessoas. E aí a resposta vem: minha arma mais poderosa é o hábito da alienação. Quando uma pessoa começa a se alienar, dirige-se para as portas do que vocês chamam de inferno. Gente, isso aqui veio como uma agulha, sabe? No meu coração, na minha alma. Porque realmente a gente fica alienado. Eu vivi muito tempo alienada com as coisas. Alienado com a realidade, sabe? Ah, não precisa pensar no futuro. Deus proverá. Ah, não precisa estudar, porque o que eu estou fazendo agora, eu estou ganhando os troquinhos, quem sabe aumenta um pouquinho mais e eu estou vivendo muito bem com isso. Vivendo muito bem porque você não está estudando, você não está tirando uma habilitação, você não está querendo comprar um carro, você não está querendo comprar uma casa. Parece que você não tem desejo de nada e deixa a vida te levar, né? Você vive alienado. Aí, de repente, você cai num casamento. Aí no casamento você se dedica pela sua casa, se dedica pelo seu esposo, de repente vem filhos, como no meu caso veio a minha filha, você se dedica por tudo isso. Aí de repente acontece o inevitável, acontece os imprevistos, como por exemplo com a minha vida aconteceu o imprevisto do pai da minha filha falecer, né? Então ficou tudo muito mais difícil ainda, entende? Tudo mais difícil ainda. E aí aquela alienação, né? Para trabalhar e sustentar a filha, né? E ainda um bebê, 2 anos minha filha tinha. Não tinha com quem deixar, não tinha dinheiro para pagar uma pessoa para cuidar, não tinha família por perto. Tinha minha sogra que de vez em quando me ajudava, né? E com muitas dificuldades e tudo mais. E eu correndo atrás do que podia fazer com a minha filha de colo, tendo que trabalhar, tendo que cuidar dela. E assim foi, aquela alienação para não deixar faltar nada para aquela criança, para não deixar faltar nada para ela. E assim foi passando, o tempo foi passando. De repente, gente, veio outras dificuldades na fase da adolescência da minha filha, que me tirou muita coisa para fazer. Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me dedicasse, parecia que nunca era suficiente. Nunca era o suficiente. E, gente, me desculpa, mas essa questão está me incomodando. E me incomodando pelo fato de ter muitas mulheres assim. E o que a gente pode fazer para sair dessa, né? E aí, gente, veio aquela fase difícil da adolescência, eu sozinha com a minha filha, e sobrevivendo de um jeito ou de outro, trabalhando, correndo atrás. E o trabalho era sempre aquela mesmice, porque não me desenvolvia profissionalmente, não crescia, não, sabe? E fui vivendo assim, dessa forma, entende? E como se não bastasse, né? As coisas foram acontecendo, os anos foram se passando e hoje eu estou aqui
Minha filha tem a vida dela, já é casada. Eu tenho um netinho de 5 anos. Eu estou aqui com 52 anos, né? Nesse interim, eu tive que deixar minha vida e cuidar do meu pai, que a minha irmã já cuidava dele há algum tempo. E eu fui para dar um descanso para minha irmã. Fiquei 2 anos por lá, em função dessa realidade, até que meu pai fez a transição dele e eu voltei para a minha realidade. Qual é a minha realidade? Pois é, sem curso superior, sem emprego, estou desempregada, sem estrutura financeira nenhuma. A gente faz o que pode para sobreviver. Eu, graças a Deus, eu estou morando num lugar que é maravilhoso, gente, é muito bom. E moro num apartamento pequenininho, é só a sala conjugada com a cozinha, quarto e banheiro. Mas para mim e para o meu marido tá ótimo. A gente sentou nós dois e tivemos uma conversa muito séria de comprometimento, de nos comprometermos um com o outro, de fazer a nossa vida alavancar em vários sentidos, em várias áreas da nossa vida. E uma delas é a nossa vida financeira. E aí, justamente por essa pressão que eu coloquei para mim mesmo, essa pressão psicológica de como fazer as coisas acontecer de fato, né? E ver as coisas acontecendo, eu me senti tão pressionada com isso, que foi onde eu percebi o tanto que eu estava angustiada, o tanto que eu estava triste, e o desânimo me tomou, sabe? Como se o desânimo para mim foi como uma camisa de força, que me impedisse de fazer as coisas, que me impedisse de agir, sabe? Parecia que eu tinha ideia e vinha uma enxurrada de ideias contra. Tem uma ideia, vem uma enxurrada de ideias contra. Eu não sei o que é isso, sabe? E então, assim, foi onde eu comecei a estudar sobre isso, sabe? Estudar. Tem uns dias que eu estou me aprofundando nisso. E isso está me despertando, sabe? De certa forma, isso está fazendo com que eu, com muita... Exige muito esforço da nossa parte, quando a gente está no estado emocional de completo desânimo, como diz aqui, é esmorecimento, sabe? É desalento, é desestimulação, é desestimulado. Tudo que você vai fazer, você mesmo se desestimula. É incrível isso, sabe? E esse esmorecimento de quando você começa a fazer, vai esmorecer, vai parando, vai parando. Gente, isso aí é muito ruim, é difícil. Muito ruim mesmo, sabe? Aí, e lendo esse livro aqui, veio muita coisa à tona. Veio muita coisa, muita coisa. Eu cresci num ambiente de muitas crenças limitantes. Muitas, sabe? Uma delas é a pobreza. Outra delas é que eu venho de uma família, num sistema religioso muito fechado, sabe? E fica mais difícil ainda quando você passa a abrir a sua mente para outras coisas no mundo. Você começa a ter uma cosmovisão diferenciada de tudo. E aí você fala, poxa, por que eu fiquei tantos anos seguindo um caminho que não me levava a lugar nenhum? Sabe? E aí, Napoleão Hill pergunta assim, né? Defina a alienação. E a majestade, que ele se intitula por majestade, responde: alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas à própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. Por isso,
consigo assumir o controle de seus pensamentos. Gente, isso aqui me baqueou de um jeito, sabe? A pessoa alienada é aquela que tem uma mentalidade enfraquecida, mente fraca, sabe? E eu me vi uma pessoa completamente alienada. Porque por mais que eu tenha lutado e batalhado na vida, não era nada além do palmo à frente do meu nariz do que eu fazia. Nada. Eu não conseguia ter uma visão de longo prazo, uma visão de longo alcance de uma realidade de vida melhor. Era só aquilo ali, aquela vidinha mais ou menos, como uma vez eu ouvia um colega onde eu trabalhava, sempre ele falava isso, essa vidinha mais ou menos, né? Era só aquilo ali, não passava disso. E até hoje, a impressão que dá é que eu vivo nessa vidinha mais ou menos e não passa disso. Isso foi me angustiando, porque eu sempre trabalhei honestamente, né? Nunca fiz nada assim de errado, sabe? Assim, que pudesse ferir alguém, que pudesse prejudicar alguém. Eu sempre procurei viver uma vida dentro dos parâmetros, né? Então, assim, agora é hora de eu me posicionar e fazer alguma coisa, sabe? Não tem mais ninguém que eu precise me dedicar completamente. Passei anos me dedicando para o meu marido, pai da minha filha, né? Depois tive que me dedicar durante anos em função da minha filha. Depois eu tive que viver um momento em função 100% para os cuidados do meu pai. Agora é hora de eu encarar a minha realidade e não mais me alienar com a mesmice da vida. Eu não posso mais aceitar que a vida seja só isso. Porque a vida tem muito mais. Tem muito mais. A vida é uma mãe generosa. A vida é abundante. A vida é próspera. É só a gente abrir os olhos e olhar para a natureza. Tudo que nós temos à nossa volta, tudo que nós temos nesse planeta maravilhoso é abundante. É próspero. Uma sementinha dá uma árvore gigante, frondosa, frutífera. Uma sementinha se torna centenas de sementes com centenas de frutos, né? Vocês me desculpem porque deixei cair algumas lágrimas, mas essa é a minha realidade. E eu falo para você que está aí do outro lado, que de repente também se sente assim como eu, que também de repente sempre viveu uma vidinha dentro daquele parâmetro médio baixo, ou muitas vezes baixo para baixo, sabe? E agora precisa fazer algo por você enquanto é tempo. Me ouça, sabe? Vamos agir de forma correta agora, sabe? Acreditando que nós podemos tudo, acreditando que nós podemos colocar nossa vida em ordem, em todos os sentidos. A nossa saúde precisa estar em dia. As nossas finanças precisam estar em dia. Eu não estou dizendo você não tem que ter muito dinheiro, mas precisa investir para ter o suficiente para você realizar os seus sonhos, realizar aquilo que você deseja. Porque eu sei que eu desejei coisas muitos anos atrás e que eu ainda não consegui realizar. E muitos deles talvez eu nem realize. Mas a partir de agora, coisas precisam ser feitas.
para que tenha um efeito positivo no meu bem-estar, na minha segurança financeira, na minha segurança familiar, na minha segurança, de saúde, né? Na minha segurança com as minhas relações interpessoais, na minha segurança de espiritualidade. Eu preciso fazer isso acontecer. Gente, vocês me desculpem porque esse vídeo ficou longo, mas eu precisava falar sobre isso. Eu precisava falar sobre isso porque dentro disso tudo, desse desânimo, tem muitas coisas acontecendo que nos puxa cada vez mais para baixo. E a gente precisa se reerguer e precisa ser forte, vencer o desânimo, vencer a tristeza, vencer a angústia, vencer a procrastinação, vencer as crenças limitantes. A gente precisa vencer e fazer a coisa acontecer. Tá bom? Vamos junto nessa jornada? Vamos? Eu já estou estudando sobre aposentadorias, todo tipo de aposentadoria. Eu estou estudando sobre investimento. E eu quero trazer para vocês algumas informações nesse sentido. Mas, gente, eu ainda não tenho argumento suficiente para trazer para vocês, mas eu quero trazer, tá bom? E quero também trazer coisas, experiências minhas nesse sentido, aplicações minhas que estão dando certo. Aí eu quero trazer para vocês aqui, tá bom? Um beijo, gratidão por me ouvir.